Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Vida e Saúde. É hora de você ficar aqui comigo e aprender como você pode cuidar mais e melhor da sua saúde. E existem coisas que só você pode fazer por você. Então, para e priorize um pouquinho essa vida tão preciosa que você tem. Eu quero convidar você para refletir um pouquinho em Efésios 1:7, que diz assim, um maravilhoso verso. Pois pela morte de Cristo na cruz somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Como é bom viver sem o peso da culpa, do pecado. Como é bom saber que Jesus já fez a parte mais difícil. E agora cabe a mim e a você apenas confiar. O programa de hoje está só começando, a gente vai falar sobre câncer, vamos falar sobre câncer no estômago, um problema que precisa da nossa atenção, que merece o nosso cuidado. E você que sente qualquer desconforto, qualquer sintoma, que acha que pode ser uma coisa corriqueira, quero convidar você para procurar um especialista o quanto antes, porque o especialista pode te ajudar a resolver o problema com muito mais chances de cura se esse problema estiver apenas começando. E para falar sobre o assunto de hoje, a gente está aqui com dois conhecidos de você que já está acompanhando Vida e Saúde aqui durante esse mês especial, mês de novembro. A gente está promovendo a campanha do Novembro Azul, realmente fazendo, lembrando você de que é importantíssima a prevenção. Temos aqui o Dr. Alberto de Almeida, que é urologista, cirurgião. Obrigada pela participação. Veio lá do Hospital Adventista de Silvestre, no Rio de Janeiro. Muito obrigada, doutor. É um prazer estar aqui, poder ajudar. Tá certo. Temos também o Dr. Rogério Guzmão, que é cirurgião oncologista, também lá do Ministério da Saúde, da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista. Olha só, a gente está com duas pessoas importantes aqui hoje. Obrigada novamente pela participação, doutor. É um prazer estar aqui com você. Câncer no estômago, muita gente sofre com desconforto, uma coisa que parece algo simples e, por fim, vai descobrir um problema um pouco maior. O estômago é um órgão super importante do nosso corpo, é ele que vai garantir nutrição, que vai garantir energia para o nosso funcionamento e, muitas vezes, o cuidado com ele é negligenciado. O que o estômago precisa para viver bem, feliz e saudável, doutor? É interessante, né? Que o estômago, muitas pessoas pensam que todo mal-estar do estômago foi alguma coisa que comeu ou foi algum estresse que está passando, porque realmente o estômago é um órgão que sente muito essas intempéries emocionais. Muitas pessoas acabam somatizando quando estão na véspera de uma prova, de uma avaliação, aí sente aquela dor de estômago, aquele mal-estar. Aquela famosa dor de barriga. Aquela dor de barriga. Ou frio na barriga. E começam a atribuir todos os sintomas a alguma questão emocional, a alguma questão que estão enfrentando no seu dia a dia, mas muitas vezes não é só isso, ou isso já se materializou numa enfermidade bem orgânica que está sendo negligenciada. E fala que também só está somente com uma gastrite. Né? E é muito comum a pessoa se fazer automedicação, usar a receita de uma amiga, de uma vizinha, e às vezes até aqueles sintomas desaparecem. Mas o estômago é um órgão que é realmente sensível, mas até por isso necessita de uma investigação mais aprofundada com esses sintomas, mesmo que sejam sintomas muito genéricos, como uma dor de estômago, uma azia mais importante, uma náusea, um vômito, mais tarde uma diarreia, esses são sinais que precisam de atenção. De atenção e às vezes a mudança ou a repetição deles é um sinal de alerta para que a pessoa tome atenção, principalmente se está associado com alguma anemia ou se tem uma perda sanguínea. Num vômito e às vezes nas fezes ela não é tão percebida, mais o sangue camuflada. É mais camuflada. As fezes ficam escuras. Isso, e um odor assim muito forte, né? Elas ficam mais escurecidas e um odor muito forte. Isso são sinais que podem chamar a atenção de que alguma investigação mais aprofundada necessita ser feita e não ser atribuída a questões emocionais ou de ritmo de vida. Tem algum período que a gente considera normal? Tô com vômito, tô com desconforto por 5 dias. Que período que é considerado normal e quando que eu preciso começar a ficar atenta?
Não existe isso. O importante é você notar que se repete. Às vezes tem uma intoxicação alimentar, isso vai e passa e não volta mais. Pode demorar 5 dias, até com muita diarreia, e passou. Mas você teve aquilo, teve uma repetição, ou vê que isso está acontecendo, não era assim. Então, essa alteração do seu hábito normal, às vezes você tenta justificar com uma alimentação, mas você comeu, outra pessoa comeu a mesma coisa, não sentiu o mesmo sintoma que você. Isso são sinais de alerta que você precisa buscar fazer investigar. Isso. Tá, é o seguinte, olha, antes de continuar falando sobre o assunto de hoje, tem receita aqui no Vida e Saúde. Você que gosta das nossas receitinhas, tem sentido que estão mais fáceis, mais acessíveis. Essa é uma receita de vovó, bem gostosa, sopa de espinafre. E anota aí o que você vai usar para essa receita. A gente vai usar um maço de espinafre já lavado e a gente tirou todos os talinhos. Vamos usar só as folhas. 3 dentes de alho picadinhos, meia cebola picada também miudinho, 2 xícaras de batata, vamos lá. Mais ou menos umas 3 batatas picadas, sem casca. 3 xícaras de chá de caldo de legumes, e eu vou explicar já já como fazer. 1 xícara de leite vegetal, sem açúcar, e amido de milho. É claro que a gente vai usar também um pouquinho de sal e azeite para fazer essa receita. Não deu para anotar agora? Não se preocupa não, daqui a pouquinho a receita está lá no nosso blog e você pode não só acessar, mas compartilhar essas receitas. E se quiser se inscrever no nosso canal no YouTube, aproveita, porque lá você fica por dentro de todas as novidades e receitas aqui do programa. Bom, primeiro de tudo, eu vou dar uma murchada nessa espinafre, que vai garantir o ferro, a fibra dessa receita. Doutor Rogério, o estômago é sensível, precisa de atenção, e eu imagino que ele, sendo sensível, ele não gosta de qualquer tipo de alimento entrando ali, não. O que é prejudicial para o estômago antes da gente entrar no assunto câncer? Alimentos em conserva, alimentos que são conservados no sal, alimentos que são defumados, o cigarro também é vilão aí. A fritura não faz bem para o estômago e para outras coisas, mas assim, associada com o câncer estão mais esses alimentos em conserva, defumados. Fala um pouquinho da origem do solo. É mais comum em alguns países, como o Japão, como o Chile, aqui na América do Sul, Colômbia. E aqui no Brasil é um pouquinho mais frequente na região norte e menos frequente no sudeste, no sul, menos incidente. A incidência de câncer, você quer dizer? É. Interessante. O país que lidera aqui na América do Sul é o Chile. Pimentas, condimentos também atrapalham? Condimentos e sal e defumados são os principais que devem ser evitados. Agora vamos tentar entender então o que é o câncer do estômago. É diferente dos outros cânceres que a gente mencionou aqui durante esses dias, câncer da próstata, do pâncreas, normalmente linfomas são silenciosos, a gente não vê muito sintoma até que ele já esteja no estágio mais avançado. No caso do estômago, é a mesma coisa? Em estágios bem iniciais, ele também é assintomático, mas ele começa a dar sinais digestivos, como a gente falou aqui. Inespecífico. Um comum é aquela sensação de plenitude. Você comeu... Come, sente que está distendido, ou então tem uma gastrite crônica, está sempre arrotando. Alguns pacientes se manifestam com uma halitose que não tem tratamento, escova os dentes, faz tudo isso, toma antiácido e aquela halitose persistente, né? São cuidados que devemos perceber e encaminhar para uma endoscopia, para fazer um diagnóstico mais específico desse problema que ele está tendo no estômago. Doutor Rogério, me fala um pouquinho sobre os principais tipos de câncer. Tem diferença da doença, de tipos de doença do câncer no estômago? Sim.
o câncer de estômago mais comum é o adenocarcinoma, mas tem também o leiomiossarcoma e tem o linfoma do estômago. São os 3 tipos mais comuns, sendo que o adenocarcinoma, que é aquele que começa naquela camada mais interna, mais delicada, que a gente chama de mucosa, esse é o mais comum, com cerca de 90% dos casos de câncer de estômago. O leiomiossarcoma vem da camada muscular do estômago. E o linfoma vem, como se fala, estudamos no sistema de defesa, ele vem dos linfáticos do estômago, também pode dar. E ele também pode, principalmente esse, mas ele também está associado às vezes com a presença da bactéria H. pylori. E essa bactéria, ela provoca a mutação de células, favorecendo ao câncer também. Por isso que na endoscopia, quando se faz a biópsia e se tem essa bactéria, aí se recomenda tratar para prevenir também. Tá. Olha, para nossa receita eu simplesmente coloquei as folhas de espinafre na panela, sem água, sem nada, sem óleo, e eu deixei elas murcharem, fogo baixo, até fez um barulho escandaloso aqui, mas ela tá simplesmente, olha, murchinha. Isso. E eu vou deixar ela num fogo assim bem baixinho, o mínimo aí possível, para ficar só mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou preparar o refogado da cebola e o alho com um pouquinho de azeite. Essa é aquela receita de mamãe, saborosa para aqueles dias chuvosos, aqueles dias que a gente está cansado. E a gente pensou, assim, no estômago também, que é o tema do nosso assunto aqui de hoje. A couve também é muito indicada para problemas de estômago, a aveia também é calmante do estômago. Agora, Dr. Rogério falou uma coisa interessante, às vezes a gente mascara os sintomas de um problema maior se automedicando. O cuidado em casa é muito bom, mas se alguma coisa não está bem, é preciso procurar um gastro, né? Sim, e ele vai fazer o exame e tem alguns exames que são importantes para fazer o diagnóstico. O mais comum é a endoscopia digestiva, que vai avaliar e fazer a biópsia também. Existem exames contrastados, né? Tanto através de tomografia como um raio-x, que toma o contraste, e pelo desenho que esse contraste vai fazer no estômago, vai se suspeitar de alguma normalidade mais importante ou não. Lembrando que a doença mais comum é a úlcera, é a gastrite mesmo, mas essas úlceras às vezes precisam ser biopsiadas, porque em vez de, muitas vezes pensando que é uma úlcera apenas, que trata com antiácido e tal. Está infectado pelo H. pylori. Isso. E pode se tornar um câncer. Pode ser um câncer já, inclusive, que a biópsia vai mostrar. E lembrar que tem fatores de risco importantes. Vamos entender esses fatores de risco importantes, então. Você não falou ainda sobre bebidas, sobre cigarro, tabagismo, que estão sempre ali no topo da lista de evitáveis, né? O cigarro afeta bastante. A gente tem que lembrar que a lesão direta dos gases do cigarro, tem mais de 100 substâncias no cigarro que são cancerígenas. Claro, o pulmão, mas quando a pessoa aspira esses gases, eles vão para o estômago também, e ali eles fazem a irritação mutagênica. Isso, exatamente. E também Muita gente não pensa, quando pensa em tabagismo, não pensa em câncer de estômago, mas ele é sim um fator de risco muito importante. Exatamente. Então, esses fatores, a contaminação pelo H. pylori, pacientes que já tiveram uma operação no estômago, e até já se esqueceram disso, às vezes faz 20 anos que ele operou o estômago. Tá. Essa pessoa tem um risco aumentado para câncer de estômago. Por quê? Porque existe uma alcalinização do coto gástrico. Normalmente essas cirurgias tiram parte do estômago, mas fica um terço, metade do estômago.
e essas pessoas têm um risco aumentado para câncer de estômago também. Olha então tem só. que, uma vez operado o estômago, precisa estar fazendo endoscopia, revisões, para ver se está tudo bem. E a associação é normalmente 20 anos depois de uma cirurgia gástrica. As pessoas já até Bastante tempo, esqueceram. já até esqueceu. Que exames são utilizados, são necessários para fazer o diagnóstico de um câncer? Então, o diagnóstico é endoscopia, tomografia ou exame, uma seriografia contrastada de estômago E a biópsia? e a biópsia. Quando se faz a endoscopia, você já verifica e já tira um fragmento para ir para a biópsia. Para analisar. Exatamente. Já que você tocou nesse assunto, doutor, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da biópsia, porque muita gente encontra nos exames, e principalmente aqueles que gostam de pesquisar sozinhos pela internet os resultados dos exames, imagens ou coisas que se parecem com doença, sofrem a doença antes mesmo de chegar no consultório, e aí depois descobrem que não era bem aquilo. A biópsia realmente é segura? A biópsia é o melhor meio e o mais seguro para diagnóstico. É claro que às vezes é muito importante a avaliação do médico, porque às vezes a lesão é muito característica e o endoscopista, às vezes para não provocar um sangramento maior, ele faz uma biópsia superficial, não vai dar o resultado esperado, que é uma doença neoplásica, um câncer, e pela imagem muito sugestiva que o profissional que está acompanhando vê, ele vai pedir para repetir. Então, assim, é muito importante ter a biópsia, o diagnóstico, mas é muito importante ter alguém experiente conduzindo esses exames para certificar que esses são os resultados mesmo esperados. Agora, o doutor Rogério tocou num ponto interessante, gente, que é o seguinte: tudo que a gente conversa aqui no Vida e Saúde é super válido para, de repente, abrir os horizontes aí das possibilidades, tanto de prevenção quanto também de tratamento. Mas nada do que a gente faz aqui substitui a ida ao especialista, porque o seu caso é o seu caso, não é o caso que a gente está tratando aqui, não é o caso de um parente que você conhece. E o seu médico é quem tem condições de dizer realmente qual é o melhor caminho que vai ser tomado junto com você. Então, é muito importante dizer isso, porque a gente está lidando com vidas, né? E cada um tem uma peculiaridade que precisa ser respeitada, uma individualidade que precisa ser entendida e analisada junto com o profissional, né, doutor? Isso é verdade. E muitos tratamentos, não quer dizer que o mesmo tratamento que eu faço para uma pessoa vai dar certo com aquela outra. Né? Cada organismo tem uma sensibilidade ao tratamento. Tá. Olha, para nossa receita eu refoguei agora aqui cebola, alho e eu vou colocar o caldo de legumes. O caldo de legumes é feito da seguinte maneira: a gente colocou talinho de couve, talinho do espinafre, a casquinha da cebola bem lavada, até casca de alho vai, e a gente leva tudo para ferver e deixa ali aquele caldinho pegando gosto. E aí depois a gente coa e vira esse caldo amarelo lindo que vocês colocaram aqui, que o cheirinho tá bom também, né? Tá ótimo. E a dica que é a seguinte: você pode congelar esse caldo. Então você tá lá, lidou com um monte de coisa na cozinha e sobrou. É importantíssimo estar bem higienizado. Sobrou esses talinhos, essas cascas de legumes, você vai fazer esse caldo e pode congelar para, no momento de pressa, ter um caldo de legumes assim para socorrer na cozinha. Faz milagres um caldo desses. E agora é o seguinte: eu vou deixar fervendo aqui até a batata amolecer e eu vou adicionar o espinafre. E aí a gente vai aproveitar então o tempo de cozimento da nossa batata, que vai ser rápido, já que eu refoguei. A gente vai deixar fervendo aqui. E eu quero assistir junto com você uma matéria que a nossa equipe preparou mostrando o que é a quimioterapia e a radioterapia, que tanto se fala e tanto se usa no tratamento do câncer. Vamos entender. Dentre tantos tratamentos e exames presentes na luta contra o câncer, 2 se destacam: a quimioterapia e a radioterapia. Você sabia que a primeira droga usada para a quimioterapia do câncer
foi datada por volta do século XX? Não, a substância usada não foi criada como medicamento. O gás mostarda foi usado na Guerra Química durante a Primeira Guerra Mundial e depois se tornou objeto de estudo. No final do século XIX, duas descobertas revolucionaram a história: o raio-x, descoberto em 1895, e a radioatividade, descoberta em 1898 na França. Logo depois da publicação dessa descoberta, ocorreram diversas aplicações de radiações, sendo usadas então para diagnóstico e terapia. Muito bem, você viu aí, então, entendeu um pouquinho da diferença entre dois tratamentos importantes. E olha, nosso caldo, enquanto a gente estava ouvindo a matéria, tá praticamente pronto. É claro que a gente adiantou o processo aqui um pouquinho. E essa história do caldo de legumes realmente é maravilhosa. Se a gente congelar, a gente ganha muito tempo na cozinha. Sabe aquele dia que chega visita inesperada e você tem que preparar uma sopinha? Tira o caldo de legumes do congelador e tá tudo ótimo. E é uma maneira que a indústria arranjou de melhorar, de diminuir, quem sabe, o uso de conservantes também, né, gente? Exatamente. Uma das razões atribuídas para a redução do câncer de estômago nos países desenvolvidos, a gente observa uma queda da incidência do câncer de estômago, se atribui ao fato de estar se usando hoje menos conservantes, menos defumados e mais congelamento. E o congelamento é uma forma mais saudável de conservar os alimentos. Legal, legal. Mais um motivo então para a gente se adiantar aqui. Olha, vou adiantar, vou adicionar agora leite vegetal. Eu estou usando aqui leite de aveia, que é um leite bem neutro, bem básico. Vou fazer uma misturinha aqui, olha, leite de aveia diluído com uma colher de sopa de amido de milho. É melhor dissolver no leite temperatura ambiente, porque depois que entrar aqui em contato com o quente, a tendência é empelotar. E a gente não quer isso. Olha, vou adicionar aqui bem devagarzinho. Cuidado com o sal, porque o meu caldo de legumes já está salgadinho, no ponto, uma beleza, então eu não vou usar muito sal. E assim que isso aqui der uma engrossada, eu vou triturar com o liquidificador, com o mixer, o que você quiser usar, tá? Se quiser deixar assim também com um pedaço de batata, maravilha, vai ficar bom também. Doutor Rogério, fala um pouquinho pra gente do tratamento do câncer de estômago. Uma vez feito o diagnóstico, o paciente vai discutir, o médico vai discutir com o paciente, né, a melhor conduta, que vai transitar entre o quê? Então, ele sempre vem para o estadiamento. No estadiamento 1, que é a doença mais superficial ali, só na mucosa. E o 4 vai de 1 a 4, 4 que é quando já se espalhou, já está em outros órgãos. No estadiamento 1, nas fases mais iniciais, é possível, inclusive, de fazer uma ressecção só da mucosa por endoscopia, sem cirurgia, e se remover ali e não ter necessidade de mais nada. Se ele ainda estiver in situ, só em fases bem iniciais. E vai desde a mucosectomia endoscópica, como a gente chama, até estágios mais avançados, onde é a quimioterapia o tratamento principal dele. Mas, via de regra, é a cirurgia. E as chances de cura, doutor? O câncer de estômago depende muito do estadiamento, mas no estadiamento 1, no estadiamento 2, ele tem um alto índice de cura. Fazendo cirurgia de ressecção do tumor, às vezes precisa remover o estômago inteiro. Se a localização dele é mais distal, mais perto do duodeno, é mais provável de conseguir tirar só parte do estômago. Quando a localização dele é mais perto do esôfago, aí há necessidade, na maioria das vezes, de tirar o órgão inteiro, tirar os linfonodos, os gânglios, todos próximos do estômago, que faz parte da ressecção de toda a doença, e tendo esses gânglios comprometidos, tem que fazer a quimioterapia. Tá.
Então, às vezes, o tratamento vai fazer complementando, né? Faz uma coisa, depois acaba ajudando com a quimioterapia, finalizando, mas o acompanhamento é fundamental. É fundamental. E é importante no pré-operatório e depois no pós-operatório ter um acompanhamento nutricional importante, porque as pessoas que também fazem cirurgia do estômago, elas perdem peso, né? Porque vai reduzir a capacidade de armazenamento e de absorção dessa pessoa. E ela precisa estar acompanhada e preparada para isso. Vai ter que aumentar o número de refeições, porque ela não tem condição de uma pessoa normal que pode fazer só 3 refeições ao dia. Ela vai ter que fazer um número maior de refeições. Comer pouca quantidade por vez. Vai ser um caso específico, bem diferente de uma dieta normal aí, recomendada para a maioria das pessoas que não estão doentes. Olha, o nosso creme ficou assim. E tá bem cheiroso, então pode fazer em casa que vai ser sucesso total. Deixa caprichado aí na hora de servir, usa uma panela bonita, se você não tiver uma sopeira, usa um enfeitezinho com uma salsinha ou um tomate para dar um destaque aqui. E olha, capricha no visu, porque a gente come com o olfato e depois a gente experimenta de verdade. Vamos pra mesa, gente? Vamos. E não esquece, você em casa que está assistindo, deu água na boca, por favor, procura essa receita no nosso blog e faz em casa para arrasar. Posso te servir, doutor Rogério? Obrigado. Me digam o que vocês acharam. Essa é a melhor parte do programa. Né? Todo mundo gosta mesmo dessa parte. Bem que todo mundo aceita vir falar pra gente aqui com maior alegria e eu tava desconfiada. Você acabou de comprovar por quê. Pode provar. Ótimo. E aí? Tá muito quente, né? Delícia. Tá um pouquinho quente. Tá daquela pra aquecer a alma. Vamos provar para dizer para você se você pode fazer em casa ou não. Deliciosa. Suave, maravilhosa, adorei. Muito bom. Quero agradecer a participação de vocês. Com certeza muitas coisas ainda poderiam ser ditas aqui, mas vocês nos ajudaram. Esse é um mês importante de tratamento, de prevenção, de conscientização do câncer, da prevenção principalmente. E vocês têm um belo trabalho, um trabalho difícil, desafiador, mas Deus abençoe vocês e obrigado por participarem aqui com a gente. Foi um prazer realmente estar aqui, principalmente degustando essas coisas aqui. Então... A gente continua comendo por aqui. Até o próximo Vida e Saúde. Fica com Deus. Tchau. E aí, você gostou do que assistiu agora? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui e assine o nosso canal. Vai ser ótimo para você.